Em 10 de abril de 1911, um navio transatlântico iria fazer sua viagem inaugural de Southampton, da Inglaterra, até Nova York, nos Estados Unidos. Esse navio colossal carregava expectativas tão grandes quanto, e foi cobiçado pelas pessoas das mais altas classes, empresários, jornalistas, herdeiros, entre outros. Nem Deus afundará esse navio. Frase essa dita por um marinheiro a uma passageira que duvidava da segurança. Ela ilustra bem a imponência de tão grande obra. Mas quem diria que o erudito capaz de suportar a fúria de Deus acabou afundando não só por uma força da natureza, mas pelas mãos dos próprios homens que o pilotavam. Hoje iremos ver a história de Titanic, o Titã afundado. Não esquece de dar like e se inscrever. O início do século XX foi marcado pela popularização das viagens transatlânticas, ou seja, por viagens em rotas aquáticas feitas no Oceano Atlântico. Linhas de navios transportavam os passageiros ricos, imigrantes e até membros de governos. Nesse mercado amplamente disputado, haviam duas linhas que se destacavam das demais, a Cunard e a White Star. A Cunard, em 1907, deu um grande passo para a frente com o lançamento dos navios Lusitânia e Mauretânia. Esses dois navios quebraram recordes em questão de velocidade, com o Lusitânia atingindo 25 nós de velocidade e o Mauretânia atingindo 26. A média de nós para os navios da época era de 17 a 19. Com o sucesso dos navios da Cunard, a White Star se viu tendo que responder à altura o seu rival. Foi então que o presidente da White Star, o Sr. Joseph Bruce May, e William Pierre, que controlava a empresa que construiu a maioria dos navios da White Star, se juntaram para iniciar a construção de 3 navios, que apesar de não superarem a velocidade dos navios do seu rival, iriam ser mais luxuosos. Então, foram iniciados os projetos dos navios a partir daí. Os 3 foram nomeados como Olympic, Britannic e, é claro, o Titanic. Titanic e Olympic foram construídos lado a lado em um pórtico na Irlanda do Norte. Essa produção olímpica e titânica, que teve início cerca de janeiro de 1909, lançou em março a quilha do Titanic. Quilha é praticamente a espinha dorsal de um navio. Ela serve de base para a fixação de outras peças. Isso significa que a construção do navio estava bem encaminhada. Além de decorações ornamentadas, o Titanic apresentava um imenso salão de jantar de primeira classe, 4 elevadores e uma piscina. Ele era tão luxuoso que suas acomodações de segunda classe eram comparadas às de primeiras em outros navios, e as acomodações de primeira classe eram simplesmente de outro mundo. Vindo da construtora naval Harland & Wolff, o projetista Thomas Andrew ficou responsável por projetar boa parte do navio. O Titanic foi construído com 16 compartimentos que tinham como principal função aumentar a segurança do navio em caso de alagamento. Eles eram secções vedadas no casco que podiam ser fechadas por portas estanques, impedindo que a água se espalhasse de um compartimento para outro em caso de um desgaste. Em poucas palavras, o sistema de segurança do Titanic o fez ser considerado inafundável. Em 31 de maio de 1911, o Titanic tinha seu casco e superestrutura pronta, e em abril de 1911, ele passou por seus primeiros testes e foi considerado navegável, e teve sua viagem inaugural marcada para 10 de abril de 1912. E então, o navio Titânico em tamanho luxo finalmente entraria em ação, marcado para transportar 2.224 pessoas de Southampton, na Grã-Bretanha, até Nova York, Estados Unidos, através do Oceano Atlântico. Entre os 1.317 passageiros, haviam várias pessoas influentes que queriam desfrutar do grande navio, como inventores, executivos, jornalistas, coproprietários de lojas e até mesmo o presidente da White Star, o já citado Joseph Bruce May, e também o projetista do navio Thomas Andrews. O Titanic também contava com cerca de 920 membros da tripulação, dividida entre marinheiros, funcionários da cozinha, serviços de quarto e etc., sendo o capitão o operador de rádio Jack Phillips,
também conhecido como Capitão dos Milionários, pois ele tinha muita experiência com pessoas da alta classe. A viagem já começou com uma quase colisão, quando a sucção gerada pelo deslocamento do Titanic no mar quase sugou um navio contra ele, mas por sorte nada ocorreu. O navio passou por várias paradas antes de dirigir-se ao Oceano Atlântico. Após a parada em Queenstown, o Titanic foi ao Atlântico. Os passageiros da segunda e primeira classe desfrutaram de salões de jantar requintados, as melhores músicas ao vivo e conversas com pessoas de alto padrão. Os da terceira classe, apesar de não serem tão privilegiados, ainda tinham um refeitório coletivo e shows musicais. No geral, todos apreciavam a viagem no navio. O Titanic, durante a maior parte da viagem, recebeu vários avisos via rádio sobre áreas congeladas e icebergs. Entretanto, esses não foram o suficiente para fazer com que o capitão do navio diminuísse sua velocidade. Às 9h40 da noite do dia 14 de abril, um navio chamado Mesaba avisa sobre os campos de gelo na rota do Titanic. Essa mensagem não foi enviada para a ponte de comando. Às 10h55, a tripulação de um navio, também no Atlântico, chamado Carpathia, avisa a tripulação do Titanic que o primeiro havia sido parado por ter sido secado por gelo. O capitão do Titanic, apesar de ter sido avisado, se recusa a diminuir a velocidade de 22 nós do navio. Às 11h40, os vigias do Titanic avistam um iceberg de 500 metros de comprimento na reta do Titanic. O primeiro oficial, assim como o capitão, se recusou a diminuir a velocidade do navio e o fez entrar em estribordo, uma manobra com o intuito de desviar do iceberg. Mas se temos esse vídeo agora, já sabem, né? Na tentativa de desviar do iceberg, o Titanic raspou sua lateral nele, e essa pegada de raspão destruiu pelo menos 5 dos compartimentos internos do navio. Entre meia-noite e meia-noite e 15, o projetista do Titanic, Thomas Andrews, inspeciona os compartimentos danificados após a colisão com o iceberg e conclui que 5 dos compartimentos foram inundados. O navio já estava condenado a afundar. Ele prevê que o Titanic permanecerá imerso por pouco menos que 2 horas. Ou seja, até 2 da manhã, todos deveriam ter sido levados para fora do navio. A tripulação começa a acordar passageiros e preparar os botes salva-vidas, embora sem um alarme geral. Meia-noite e 20, o Carpathia da Cunard Line capta o sinal de socorro e parte imediatamente para socorrer o Titanic, navegando a toda velocidade. Porém, ele levaria mais de 3 horas para chegar no local que o Titanic estava afundando. O pânico ainda não se instala entre os passageiros, muitos dos quais não percebem a gravidade da situação. Meia-noite e 45, o primeiro bote salva-vidas, o número 7, é lançado para o lado do estribordo. Embora projetado para levar 65 pessoas, ele sai com apenas 27, um reflexo do desespero da tripulação e da relutância dos passageiros da primeira classe em deixar o navio. Às 1 da manhã, a água invade o convés, onde fica a base luxuosa Grande Escadaria, sinalizando que os compartimentos inferiores estavam completamente submersos. Começa um tumulto em torno de alguns botes e o quinto oficial, Hardy Lowe, é forçado a disparar sua arma para o ar para controlar a situação. Os 8 músicos da orquestra do navio continuam a tocar, primeiro no salão da classe e depois no convés. Eles fazem isso para manter a calma dos passageiros, e eles se tornaram símbolo de heroísmo depois do naufrágio. Às 2 da manhã, a inclinação do navio se acentua. A popa, a parte traseira, se eleva da água e as hélices do navio ficam visíveis. A tensão estrutural começa a ameaçar a integridade do navio, ameaçando-o partir no meio. O capitão Smith, percebendo que a situação agora era irreversível, diz à sua tripulação: "Senhores, façam o melhor por suas mulheres e crianças, e cuidem de vocês mesmos, cada um por si." Ele liberta oficialmente todos os tripulantes de seus deveres e nunca mais foi visto vivo. E na verdade nem morto também. Às 2h18,
As luzes do Titanic piscam e finalmente se apagam por completo quando os geradores são tomados pela água. A imensa tensão estrutural parte o navio em dois, entre a terceira e a quarta chaminé. A proa afunda rapidamente e despenca em direção ao fundo do mar, atingindo uma velocidade estimada de 48 km por hora. Testemunhas relatam ruídos altos semelhantes a explosões no momento da ruptura. E, às 2h20, a popa, após estabilizar momentaneamente na água, começa a se elevar na vertical. Após alguns segundos, inicia seu mergulho final. E como foi estipulado, às 3h30 o navio Carpathia chegou e resgatou o sobrevivente nos botes salva-vidas. Em um dos botes cheio de mulheres e crianças, havia o presidente da linha de barcos, o Ismay. Ele entrou no Carpathia e enviou uma mensagem à linha dizendo que o Titanic afundou. Após isso, o Carpathia se dirigiu a Nova York, chegando lá às 8 horas e deixando os sobreviventes na cidade. A mídia e o povo tomaram como heróis aqueles que lideraram os passageiros meio ao caos. Os músicos que tocavam para acalmar o povo mesmo quando o navio ameaçava afundar, Molly Brown, que ajudou a comandar um bote salva-vidas, e o capitão Arthur Henry de Carpathia foram enaltecidos pela mídia. Já outros, como os superiores responsáveis pelo Titanic, principalmente o Ismay, foram extremamente difamados por suas más decisões. Com um desastre de tão grande porte tendo acontecido com tão aclamado navio, é claro que uma investigação viria o mais breve possível. O primeiro inquérito foi feito pelos Estados Unidos, liderado por um senador. Esse inquérito envolveu um testemunho de 80 pessoas, incluindo o segundo oficial, Charles Lightoller. Este era o tripulante de maior patente a ter sobrevivido. Ele defende as decisões de seus superiores de não desacelerar o navio mesmo quando o iceberg foi visto. Mas o ponto mais levantado na investigação foi a controvérsia do navio Californian. O tal navio estava muito próximo do Titanic quando o mesmo raspou o iceberg. Alguns de seus tripulantes até relataram terem visto um navio que supostamente era pequeno demais para ser o Titanic. A tripulação do Californian alega estarem a mais de 30 km de distância do Titanic no momento do naufrágio, mas uma futura investigação dos britânicos revelou que, na verdade, eles estavam a entre 9 e 19 km, o que aumentou a retaliação contra a tripulação do Californian. Chega até a ser engraçado. O capitão, Stanley Lord, avistou foguetes vindo do navio próximo, e ao invés de se comunicar via rádio com o navio, ele simplesmente se retirou para dormir e ordenou que usassem lâmpadas em código Morse para se comunicarem com o navio que atirava os foguetes de aviso. No fim da investigação, o inquérito atribui parte da culpa à negligência na regulamentação e da inspeção dos botes salva-vidas, que não cobriam o número de pessoas a bordo. Mas a crítica mais pesada foi feita à tripulação do Californian, que foi descoberto estar muito mais próximo do Titanic do que alegavam, e que também ignoraram os sinais de socorro mandados pelo Titanic. Enquanto lia e relia a história do Titanic, confesso que fiquei impressionado pelo número de cagadas sucessivas que foram realizadas para que até mesmo o maior navio até então visto fosse lançado ao fundo do mar junto da maioria de quem o embarcava. É brincadeira, 2 avisos foram ignorados, os capitães não diminuíram a velocidade do navio mesmo vendo um iceberg, o navio começou a afundar, mas nem todos a bordo foram avisados, o navio pede socorro e o outro ignora o chamado, e os botes salva-vidas não são enchidos em sua capacidade máxima, custando ainda mais vidas perdidas. Esse episódio só reforça a ideia que segurança nunca é demais, as autoridades nem sempre estão no controle da situação, a ajuda nem sempre está a caminho, e o mais importante, cabiam 2 pessoas em cima da porta.